Bom, gente, então agora vamos falar sobre a composição do leite. De que o leite é composto? Na verdade, ele é composto por gordura, né? Que é super importante para os filhotes. A gente vai ver na aula de neonato, que é a fonte principal de energia dos filhotes, tá? Então a gente vai ter no leite mono, di, triglicerídeos, ácidos graxos livres, fosfolipídios e um pouco de esteroides sai no leite. A gente também, logicamente, esses elementos são os mesmos elementos que a célula colhe, né, retira de circulação sanguínea, tá? E existe uma variação muito grande entre as espécies, varia entre as espécies, raças e indivíduos, tá certo? Então, existem espécies, eu vou mostrar para vocês aqui. Depois eu vou fazer um geral aqui sobre lactose caseína, mas a gente sabe que filhotes que nascem menores ou precisam crescer muito rápido, como por exemplo, filhotes de baleia, filhotes de golfinho, filhotes de foca, é, o- é, o leite tem bastante gordura, até para eles acumularem gordura subcutânea para poder migrar, por exemplo. Eu vou falar um pouco melhor disso na aula síncrona. Filhotes do frio, então, todos eles precisam de um leite mais rico. E filhotes muito pequenos, como por exemplo, filhotes que nascem bastante dependentes ainda da mãe, né? Filhotes de roedores, por exemplo, né? Que nasce peladinho, que a gente viu na foto anterior, do slide anterior, sem pelo, de olho fechado, eles também têm leite bastante rico em gordura, tá? Em relação a açúcar no leite, a gente tem basicamente lactose, tá? Que é sintetizada a partir de uma enzima que logicamente está dentro da célula alveolar, que chama lactose sintase. O que a lactose sintase faz? Ela pega e transforma esses açúcares que chegam via sanguínea em lactose, tá? Ela sintetiza, na verdade, a lactose. Ela produz, ela sintetiza a lactose. Bom, a síntese, né, da lactose, ela é impedida pela progesterona, ou seja, fêmeas que emprenham normalmente começam a produzir menos lactose. Então há até um dito popular que quando a vaca emprenha, por exemplo, o leite fica menos doce. E tem uma certa é um dito popular, mas tem realmente uma certa razão de ser, tá? E a síntese de lactose pela lactose sintase é estimulada, então, sempre quando há liberação da prolactina. Liberou prolactina, vai sintetizar, tem que sintetizar leite, então também tem que sintetizar lactose como componente desse leite. No intestino dos filhotes, eles têm uma grande quantidade de lactase. A lactase é a enzima que quebra a lactose em glicose e galactose para poder absorver, para poder o intestino absorver e disponibilizar esses carboidratos para o organismo do filhote, né, para produzir energia, para produzir ATP. Bom, a gente sabe, eu vou falar isso para vocês no segundo semestre, né, que eu que dou essa aula de digestão, que em adultos a gente tem uma diminuição da lactase intestinal, tá? Que quebra a lactose. E é por isso que muitas vezes os adultos têm intolerância, tanto adultos, animais quanto humanos, têm intolerância à lactose. Por quê? Porque essa lactose não é quebrada pela lactase e ela permanece no intestino sem ser digerida, sem ser absorvida. E, na verdade, quando chega no intestino grosso, as bactérias do intestino grosso, da microbiota normal do intestino grosso, acabam quebrando essa, 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 essa lactose, mas não há absorção no intestino grosso de lactose. Ou pouca, pelo menos. Então, o que vai acontecer? Forma gás, dá aquele desconforto. E como o açúcar, né, a lactose, é um elemento osmoticamente ativo, ela acaba puxando água da parede intestinal para a luz intestinal, causando então o que a gente chama de diarreia osmótica. Então tem uma diarreia porque a lactose está lá sem ser quebrada e absorvida no intestino delgado, né? Em grandes quantidades, se o indivíduo
ingerir muito leite, e aí, exatamente por ser um elemento osmótico, ela puxa essa água, né, esse líquido da parede intestinal, provocando uma diarreia. Basicamente, as proteínas do leite são caseínas, né, que são o cásium, forma o cásium, que é aquela massa do leite, né, que faz o leite. A gente também vê cásium quando, por exemplo, uma criança golfa, né? A gente bota a criança, nasceu, mamou, bota para rotar, que a gente fala, né? Então, às vezes, ela regurgita um pouquinho daquele líquido branco, né? Com um pouquinho de cheiro de azedo, que é o cásium propriamente dito. Além disso, no leite a gente tem outras proteínas, essas sim, né, que também são encontradas no plasma sanguíneo, no sangue, que são as albuminas e as globulinas, que a gente já falou, por exemplo, das imunoglobulinas. E dentro do estômago do filhote, há a presença de coágulos. O que são coágulos, né? São proteínas específicas para que o leite ele não passe muito rápido pelo estômago, por exemplo. Então, assim que chega no estômago, esses coágulos, essas enzimas coaguladoras fazem o leite passar de líquido a pastoso. Para quê? Para que eles permaneçam líquido, passa muito rápido pelo estômago, né? Mas quando vira um coágulo, né? Quando vira uma massa, um elemento pastoso, esse leite ele fica mais tempo no estômago, sendo então por mais tempo também sujeito às enzimas digestivas do estômago, e o filhote então faz uma melhor digestão e, logicamente, em consequência, uma melhor absorção dessas proteínas presentes no leite, que são importantes para o seu próprio crescimento. Então aqui, como eu falei para vocês, ó, a diferença entre as espécies, tá? Então a gente tem, ó, água, gordura, caseína, né? Como eu falei para vocês de gordura, olha a diferença de rato, golfinho, né, que tem que engordar rápido para fazer gordura, 33%, rena, 18%. Então, esses elementos esses animais produzem leites muito ricos, tá? A gente tem também, né, o leite que a gente mais consome, que é bovino, em torno de 4% de proteína. Ah, eu esqueci de falar para vocês, eu vou falar um pouco mais na aula síncrona, que existe diferença, por exemplo, de gordura e proteína entre raças de bovinos, entre raças de caprino também, tá? Então a gente tem raças que produzem mais gordura, que são raças, se você, por exemplo, o destino do seu leite é produção de queijo, por exemplo, é mais interessante para você criar algumas raças e não outras, então isso fica para cenas dos próximos capítulos da aula síncrona, tá? Lactose é a mesma coisa, tá? Tem leites mais doces que outros. Leite de equino é muito doce, né? Eu já tive a oportunidade de provar. Leite humano também é muito doce, né? Mas quando a gente tem muita égua parindo na fazenda, o que vai acontecer? Às vezes as pessoas vão lá para tomar um pouco de leite de égua quando as crianças estão sendo desmamadas, porque é um leite mais docinho e mais parecido com o leite humano do que propriamente o leite de vaca, que tem menos lactose, é menos doce mesmo, tá? Bom, então, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho de ciclo da lactação também. E o que acontece no ciclo da lactação, né? A gente já percebeu que o colostro ele vai se transformar em leite, em torno de 3 dias o colostro já passa a ser leite, tá? Como eu falei para vocês, o colostro não pode ser comercializado. O que a gente faz com o colostro então, professor? Né? Uma vaca que produz 30 quilos de leite por dia, ele vai produzir 30 quilos de colostro. A gente normalmente usa para aleitamento dos filhotes, tá? Os filhotes tanto para aleitamento dos filhotes, do filhote da própria mãe, ou dos filhotes da própria mãe, ou a gente distribui entre todos os filhotes mais velhos também, que não vão absorver colostro na forma de colostro, mas vão utilizar todos os elementos, toda a gordura, a proteína, as globulinas vão ser quebradas em aminoácidos e os carboidratos vão ser consumidos por esses filhotes sem problema, tá? Tem outras, eu vou também falar na aula síncrona no que a gente pode fazer ainda com colostro, tá? Bancos de colostro, eu vou falar para vocês como eu já expliquei. Bom,
E o ciclo acontece como? Qual é a maior produção, tá? O pico acontece entre 4 e 8 semanas de lactação. Assim, ó, tá? Então, a fêmea pariu, a gente vai ter essa maior produção de leite, né? Ela começa a subir, a partir da 4ª semana ela começa a subir. Na 8ª semana, em torno de 8 semanas, né? 2 meses, ela atinge o pico. E aí, vagarosamente, ela vai diminuindo, né? A quantidade de leite vai diminuindo até mais ou menos, né? A gente tem em torno de 8 a 10 meses, a gente tira essa fêmea da lactação, né? A gente seca, a gente fala seca a vaca, tá? E outra coisa que eu quero explicar para vocês: quanto mais lenta for essa queda, quanto menos brusca for essa queda, maior é a produção de leite da fêmea naquele ciclo. A gente usa bastante essa curva aqui para estabelecer, por exemplo, quem é raça leiteira e quem não é, tá? As raças leiteiras, elas tendem a ter essa queda, essa diminuição do leite muito lenta. As raças de ovelha e de cabra leiteiras também. Quanto menos, né, a gente sabe que vai tendo queda diária, mas quanto menos brusca for essa queda aqui, mais leite ela vai produzir naquela, né? Além do pico, é importante, esse pico de leite, quanto ela atingiu no pico da lactação, mas quanto mais vagarosamente, né? Quanto menos brusca for essa queda, melhor, tá? A isso aqui a gente dá o nome de persistência da lactação. Diferente, né, de espécies, por exemplo, coelho, ela vai fazer um pico aqui e rapidamente há uma diminuição da produção de leite. Raças, por exemplo, né, eu vou usar esse gráfico aqui, mas raças também que são faladas raças de corte, ela tem um pico de lactação em torno de 4 a 8 semanas. Os filhotes mamam, e logo em seguida ela tem uma queda brusca nessa lactação. Que o filhote vai mamando menos, ele começa a comer, a se alimentar de produtos, né, de capim, de outros elementos que estão sendo oferecidos para eles. Então, a queda em gado de leite, né, em gado de corte, é muito brusca. Enquanto que no gado de leite, essa queda, né, essa diminuição diária na produção de leite é muito menos brusca, tá? Então, a isso aqui a gente dá o nome de persistência de lactação. Vacas, cabras, ovelhas leiteiras, búfalas leiteiras têm persistência da lactação, enquanto raças de corte, elas não têm essa persistência. Ela produz muito no início e logo em seguida a diminuição é bastante brusca, tá? A mesma coisa aqui, né? A gente botou coelho e rato para mostrar que são animais, os filhotes nessa fase aqui, ó, já estão bastante grandes, já estão quase sendo desmamados, tá? Bom, e aí, gente, como é que a gente... normalmente a gente fala que a lactação, né, o ciclo de lactação no bovino dura em torno de 305 dias, e é assim que a gente calcula quanto ela produziu numa lactação, num ciclo de lactação, a gente chama produção na lactação, em torno de 305 dias, que é mais ou menos, né, leva mais ou menos 10 meses. Então, a fêmea produz leite a cada 10 meses por ano. Normalmente, após esses 10 meses, a gente seca essa fêmea, tá? O que é secar a vaca? Fazer com que ela não produza mais leite, tá? E ela, logo em seguida, 2 meses depois, normalmente, ela está parindo de novo. Ou seja, a vaca, ela produz leite durante a gestação, sim, produz leite durante a gestação. A gente fala que bovino tem que parir um bezerro por ano, né? A cada 12 meses ela pare um bezerro, ou seja, ela tem uma lactação de 10 meses, 2 meses de descanso, que a gente seca a vaca, e novamente ela pare de novo a cada ano. Depois de 2 meses, 10 meses, com 2 meses, 1 ano, ela está parindo de novo, tá? E como é que a gente mede quanto a vaca produz naquela lactação, tá?
Aqui no Brasil, normalmente em quilos de leite, 3.000 litros por lactação, 4.000 litros por lactação, 10.000 litros por lactação, 13.000 litros por lactação. Então, é isso, né? A gente sabe que uma vaca, às vezes, produz 13.000 quilos de leite, né? 13 toneladas de leite nesses 305 dias, tá? Então, a gente mede aqui no Brasil normalmente por quilo de leite, mas a gente também pode medir por outros elementos, né? Quilos de gordura, quilos de proteína produzidos numa mesma lactação, que é a quantidade de gordura produzida por essa fêmea nesses 305 dias, tá? E aí, como é que a gente interrompe a lactação? É importante a vaca, que a gente interrompa a lactação da vaca, tá? A cada ciclo. Para quê? Para que haja uma apoptose de toda a glândula mamária, ou seja, aquelas células que recobrem internamente o alvéolo, elas entram em apoptose, vocês já sabem o que é apoptose, elas acabam involuindo, tá? Rompendo, involuindo. E aí, para que no final da gestação, né, quando a gente desmama o bezerro e seca a vaca, quando ela está produzindo 10 meses de lactação, leite já há 10 meses, a gente interrompe para que toda essa estrutura dos alvéolos seja refeita, para que a próxima lactação ela seja tão eficiente ou mais eficiente que a lactação anterior. Quando uma vaca pare ainda no leite, ou seja, não há esse período que a gente chama de período de vaca seca, período seco da vaca, ela produz muito menos leite, porque a estrutura das células que recobrem o alvéolo, as células alveolares, tanto a estrutura da célula como a bateria enzimática que produz o leite, né, que produz todos os elementos do leite, ela tá velha, né? Vamos dizer assim, já está usada, está cansada, vamos dizer assim, uma célula cansada. Então, quando ocorre a apoptose, uma reestruturação, né, das células que recobrem o alvéolo, a lactação é sempre mais eficiente. Bom, sempre não, né? A gente sabe que a vaca ela alcança o pico, assim, a maior produção da vida dela vai ser em torno da terceira à quinta lactação. Depois há uma queda, que é exatamente nesse momento que a gente substitui esse animal por um animal mais novo. Mas assim, a gente deve provocar essa apoptose na vaca. Como a gente faz isso, professor? Bom, como a gente interrompe a lactação para que essa glândula mamária entenda que tem que entrar em apoptose? Então, a gente, primeiro, que não tira mais leite, tá certo? Às vezes, a gente tira leite, né? Se a gente tira leite 2 vezes por dia, a gente passa a tirar leite 1 vez por dia para exatamente aumentar a pressão intraveolar e aumentar o tempo de dopamina circulante, tá? A gente, normalmente, substitui gradativamente a alimentação desse animal por uma alimentação menos energética e menos proteica. A gente não pode deixar essa vaca em jejum, né? No meu tempo de criança, assim, eu via deixar a vaca, às vezes, em jejum, no curral. Hoje em dia, a gente não faz mais isso. Inclusive, é muito prejudicial para a vaca, porque ela está no final da gestação normalmente, para a vaca, para a cabra, para a ovelha, enfim, para a búfala, tá? Então, a gente faz isso, tá? Substitui, e aí, normalmente, o filhote também, no terço final da gestação, ele está recebendo mais elementos, ele está puxando mais elementos para ele através do cordão umbilical. E aí, esse animal começa a sintetizar menos leite, menos leite, menos leite. O leite não é retirado, não tem estímulo à produção, uma vez que a dopamina está mais circulante. E aí a gente usa um antibiótico intramamário, né? A gente entra com antibiótico pelo teto, deposita lá dentro e deixa quietinho até a próxima lactação, que vai durar em torno de 60 dias, quando ela parir de novo, produzir colostro, aquele antibiótico não vai estar mais lá, já vai ter sido absorvido. Em algumas vacas a gente tem que usar o que a gente chama de selante, mas isso eu vou também falar na aula síncrona, para a gente não perder muito mais tempo aqui. Então, basicamente, era isso que a gente tinha que falar sobre ciclo, né? E aí, gente, em alguns casos especiais, né, a gente pode induzir uma lactação. Como é que a gente induz uma lactação? A gente induz uma lactação da seguinte forma: a gente
simula que a fêmea está prenha, então a gente pode entrar com progesterona, que é o hormônio da gestação, né, produzida pelo corpo lúteo, mas a gente faz progesterona exógena, depois cessa a aplicação da progesterona e aplica estrogênio. E aí, para o organismo da fêmea, ela vai achar que emprenhou, ela vai achar que pariu. E aí a gente entra com GH, tá bom? Então a gente simula uma gestação, um parto e entra com GH exógeno, né, aplicado, exatamente para que ela ache que pariu e agora ela tem que entrar em lactação. Mas a gente faz isso sempre? Não. A gente faz normalmente apenas. Primeiro, que é um tratamento caro, a gente não pode fazer em todos os animais. E, além disso, a gente sabe que é um tratamento que esses animais eles não têm uma lactação como se fosse uma lactação natural. A gente está induzindo uma lactação só para não perder, para o animal não ficar sem produzir leite na propriedade por muito tempo. Normalmente, o que a gente aconselha é descartar animais que têm problemas reprodutivos, que não emprenham na produção de leite. Muitas vezes esses animais, eles produzem muito leite, tá? Por quê? Porque teoricamente, a gente sabe que a vaca tem ela primeiro, né? A vaca, a cabra, a ovelha, a primeira energia que ela gasta com ela para suas atividades vitais, o segundo aporte nutricional é para o filhote que já está lá dentro da barriga dela e o terceiro para a lactação. Desculpa, ao contrário. Primeiro para ela, depois para a lactação e se ela conseguir desmamar um filhote, para a reprodução. Então, fêmeas que são muito leiteiras, que pegam esse suporte nutricional todo desviam a parte nutricional para a glândula mamária para produzir leite, elas normalmente têm dificuldade mesmo de emprenhar. Mas a gente não deve manter esses animais no rebanho, uma vez que, basicamente, para que haja produção de leite, a gente tem que fazer o animal parir sempre, né? No caso de vaca, a cada ano, no caso de cabra e ovelha, pelo menos 3 parições a cada 2 anos, tá? Isso é bastante importante. Então eu botei aqui o GH, tá? O Lactropin, que é um GH sintético que a gente pode aplicar para aumentar. Eu vou contar alguns detalhes sobre isso na aula síncrona também.